Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês em mais esse vídeo, onde eu procuro compartilhar um pouquinho das minhas experiências aí no mundo executivo. E hoje nós vamos falar sobre liderança antifrágil. Você já ouviu falar em antifragilidade? Ainda não? Então fica com a gente até o final desse vídeo que eu vou te falar sobre o que é antifrágil, as características importantes dos líderes antifrágeis e por que nós de logística precisamos aí estar atento a esses conceitos aí de antifragilidade. Para quem é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o Meirim, nos últimos anos eu tive a oportunidade de liderar e formar líderes logísticos em diversos países pelo mundo e convido você a fazer parte aí da comunidade do Minuto Logístico. Para se juntar a nós é muito fácil, é só você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com quem você acha aí que tem interesse aí em aprimorar a sua informação e os seus conhecimentos aí no mundo logístico. Mas vamos lá. Para quem ainda não sabe o que é antifrágil, vai aqui a primeira dica desse vídeo. A primeira dica é procure ler aí o livro do Nassim Nicholas Taleb. O livro dele é Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Foi a partir desse livro que o conceito de antifragilidade passou a fazer parte aí de grande parte dos estudos e das conversas sobre o tema. Esse autor também escreveu A Lógica do Cisne Negro, que é considerado aí um dos best-sellers. Então vale a pena aí dar uma lida nesse livro para você também ficar mais por dentro aí sobre o conceito de antifragilidade. Para trazer aqui um resumo, a gente pode, segundo o autor, identificar que existem coisas frágeis, coisas robustas e coisas antifrágeis, que vai ser o tema aqui do nosso papo. Mas vamos lá. Frágil é aquele que se quebra, como por exemplo um copo. Você pega um copo de vidro, joga ele ao chão, ele se parte todo, se quebra e perde a sua funcionalidade e a sua característica. O robusto é aquele que não se transforma frente a alguma adversidade, sobre alguma situação. Como se eu pegasse um paralelepípedo e jogasse ele ao chão igual eu fiz com um copo, provavelmente o paralelepípedo ia se manter com grande parte das características dele intacta, ele não ia se transformar. E o antifrágil é aquele que se beneficia de uma transformação, é aquele que se adapta e sai daquela situação, daquela adversidade ainda melhor. Bom, pessoal, quando a gente fala de antifragilidade e a gente fala que é algo que melhora quando está diante de uma situação inesperada, a gente já começa a entender que isso tem tudo a ver aí com a nossa vida de logística. Porque um dos pontos mais interessantes colocados aí pelo autor é que as adversidades são vistas como molas propulsoras de grandes avanços que a gente tem. Normalmente os avanços, as melhorias acontecem quando a gente é provocado a seguir em frente. E eu, você e todos nós que trabalhamos em logística já passamos aí por alguma situação bem adversa em que a gente teve que buscar uma solução criativa e que transformou aquela situação num processo ainda melhor do que aquele que antes era executado. Então, se você já fez isso alguma vez, que bom, você já está aí com algumas características aí, relacionadas à antifragilidade. Algumas características a mais aí sobre um profissional antifrágil, pessoal. A primeira delas é procure, exercite aí apreciar os erros. Fique muito atento aí na sua operação do dia a dia, e em vez da gente martelar o erro e criticar, a gente tem que aproveitar o erro aí como um momento de aprendizado, nas minhas operações, eu sempre procurei desenvolver lá um momento que eu chamava de lições aprendidas. Então tinha um fechamento de mês, sempre dava algumas situações que não eram, dentro daquela planejada e a gente arrumava um tempinho lá na nossa reunião para fazer lá as lições aprendidas para então poder identificar aquele erro, aprender com eles e sempre aparecia alguma sugestão aí para que a gente na próxima vez, quando passasse por aquela situação, não errasse de novo ou até melhorasse aquele processo
para que ele não tivesse erro. Então, fique atento aí, aprecie os erros e aprenda com eles. A segunda dica que eu queria dar é tenha senso de urgência. Ah, Merim, senso de urgência é fantástico para quem trabalha em logística. Eu já falei aqui em outros vídeos, mas vou repetir. Senso de urgência não significa correria. Significa ter agilidade na resposta a mudanças de rumos e na busca das soluções. Então, nós que trabalhamos em logística, muitas das vezes a gente tem algumas mudanças de cenário, como, por exemplo, uma via interditada. E aí a gente tem que ser ágil, né, para achar alguma resposta para contornar aquele desafio. Então, a gente tem que ter aí senso de urgência. Outra coisa muito interessante é que dentro de uma área de logística precisamos ter ousadia. E aqui vale dizer que ousadia é entender aí, né, o que a gente pode fazer, né, de uma forma ágil e diferente, né? Ou seja, se permitir a correr alguns riscos, né? Testar alguns experimentos, né? Fazer um ambiente em que as pessoas tenham a liberdade, por exemplo, de propor coisas novas. Então é muito importante aí que a gente tenha essa característica. Bom, uma outra coisa que eu venho aprendendo é que a gente precisa ter empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente está à frente de uma equipe logística, a gente precisa identificar pontos fortes, pontos a melhorar da equipe, conhecer as características de cada membro da equipe, procurar se colocar no lugar deles, né, para que juntos possamos encontrar formas de tornar essa equipe melhor a cada desafio. Outro ponto muito importante é a liderança pelo exemplo, né? Eu aprendi aí com grandes líderes aí que me incentivaram, me treinaram e que são meus mentores, né, que a liderança pelo exemplo faz muita diferença, porque muitas das vezes a sua equipe também se espelha em você para superar alguns momentos de incerteza. A última dica é procure manter o seu espírito inovador, né? Procure agir no seu dia a dia, estimulando pensamentos diferentes do seu time, engajando eles em ações que permitam resultados fora do convencional. Isso é possível quando a gente tem um ambiente mais aberto, né? Um ambiente em que todos têm a oportunidade de falar e, principalmente, um ambiente em que a gente tenha diversidade, né, de opiniões. Isso ajuda muito aí nas questões relacionadas a espírito inovador. Então, pessoal, você já se sente preparado para ser um líder antifrágil? Você acha que você consegue já levar algum desses conceitos aí para a sua área de logística? Deixe as suas opiniões aí nos comentários. Bom, pessoal, eu continuo me preparando continuamente aí para também buscar esses conceitos de antifragilidade e colocar aí no meu dia a dia. E se você deseja aprimorar um pouco mais o seu conhecimento sobre liderança logística, aprendendo de uma forma que alia teoria e prática através dos exemplos do dia a dia, dá uma olhadinha aí nos cursos que nós temos aí para vocês. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se esse vídeo foi relevante aí para você, compartilhe aí com seus amigos. E aproveita que você está por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para ser o primeiro a receber as novidades. Um forte abraço, fiquem bem e até os próximos vídeos do Minuto Logístico.